Vitor Belfort. O que é ser um guerreiro? O que está entre o vencer e o perder? Neste ato se encontram frustrações, vitórias, perdas, transformações, desejos e sonhos. O que você fará com tudo isso só depende de você. A trajetória de Vitor Belfort, por trás do campeão de MMA, está repleta de coragem, caminhos tortuosos, obstáculos e vontade de ser um campeão. Encontrou na fé um apoio constante e foi desta forma que foi trilhando sua carreira apoiado no tripé: saúde, trabalho e família. Construiu valores e permaneceu fiel a eles e, desta forma, agradecendo a cada pequena conquista diária, expandiu seu olhar para além do octógono e permitiu que as lições ali aprendidas ultrapassassem a vida profissional. Com equilíbrio, construiu um portfólio, ou cartel, sem pegar atalhos ou se abater frente aos desafios. Um lutador se prepara, se antecipa, cai e levanta sem esquecer seu objetivo e sua fé. Quem é você? O que move a sua vida? Quer ser um lutador? Então eu te desafio. Você tem 12 minutos para descobrir sua força. O início de tudo. Com 19 anos, foi considerado o mais jovem lutador a vencer no UFC. Colecionando títulos em diversas modalidades, antes de chegar ao MMA, Vitor construiu um cartel, portfólio de um lutador, de respeito e orgulha-se igualmente de suas vitórias e derrotas. Com uma ideia de família bem estruturada, Vitor teceu seus valores frente aos obstáculos diante da separação dos pais, quando ainda era muito novo. A soma disso, com a incapacidade do mesmo de controlar e mediar a situação, resultou em momentos difíceis para Vitor e sua irmã, 3 anos mais velha, Priscila. Tendo o esporte como válvula de escape e a escola como inimiga, foi convidado a se retirar repetidas vezes. Com o diagnóstico de hiperatividade, enfrentava dificuldades em manter a atenção, permanecer sentado em sala e seguir instruções. O divórcio dos pais estava se manifestando em forma de sintomas. Com ajuda psicológica, passou a encontrar na terapia um espaço para falar abertamente e, recebendo amor do lado materno e pulso firme do paterno, foi se moldando diante das dificuldades e descobrindo seus valores. A raiz brasileira do MMA. O MMA ganhou visibilidade em 1993 nos Estados Unidos com a criação do UFC. Porém, pouca gente sabe de sua raiz brasileira. O escocês George Gracie imigrou para o Brasil no início do século XIX. Em 1901, seu neto Gastão Gracie tornou-se amigo do japonês Mitsuo Maeda, que passou a ensinar artes marciais a seus filhos. O primogênito Carlos mudou-se para o Rio de Janeiro em 1925 e abriu a primeira academia Gracie. Junto com seu irmão Hélio, foram adaptando técnicas e intensificando o combate no chão, nascendo o Brazilian Jiu-Jitsu. Aos poucos, foram quebrando as regras rígidas das artes marciais orientais. A família Gracie abriu caminho para o MMA. A falta de regras o intitulou como vale-tudo e logo passou a ser mal visto pela sociedade. A conscientização da necessidade de limites tornou-se urgente. O cartel da vida. A paciência foi uma conquista nada fácil para um garoto com hiperatividade. As derrotas, vitórias e empates fizeram parte da trajetória, posto que nenhum cartel é invicto. As frustrações são essenciais para que o caminho proporcione o crescimento e a maturidade tão importantes na jornada da vida. Quantas lutas e pessoas evitamos pela falta de paciência? Quantas outras poderiam fazer parte do nosso cartel? Não colocar muitas expectativas nos resultados é essencial para manter o equilíbrio frente às dificuldades. Por isso, treinar a mente com a mesma intensidade que se treina o corpo é a chave para encontrar coerência, paciência e gratidão. Enxergar uma luta com a sensação de vida ou morte gera um grau de tensão prejudicial ao atleta. Entender que a vida é feita de inúmeras lutas e que fracassar é aceitável tira o peso injusto da perfeição.
Isso não significa negligenciar a oportunidade. Dê 100% de você, porém, aceite quando o seu melhor não for o suficiente em determinado momento. A rotina e a naturalidade são nossas amigas. Com paciência, treino e regularidade, os momentos de destaque tornam-se parte do nosso dia a dia ao estarmos preparados para eles. Não há atalho para o sucesso. Ele deve ser construído, analisando o percurso e cuidando dos resultados. Trabalho além do octógono. Além de entrar no octógono como protagonista, Vitor, com a ajuda de sua esposa Joana Prado, gerencia novos atletas brasileiros, custeando seus treinos e demais gastos em Las Vegas. O pai do lutador o auxilia como sócio da empresa Invita, a localizar novos talentos, além de acompanhar na construção da primeira academia da Rede Belfort. Vitor acredita que diversificar seja necessário em meio à sociedade competitiva em que vivemos. Com isso em mente, investiu em uma marca própria de roupa esportiva e vem trazendo pessoas com a mesma visão que a sua para enfrentar a nova jornada. Além de seu pai, Vitor trabalha com seu primo Pedro e com sua esposa Joana. Considera importante trabalhar com familiares, já que conta com a fidelidade e descrição dos mesmos e é com eles que compartilha planos e projetos. Aprendizados. A persistência e o incentivo lhe foi passado pelos pais, que sempre encorajaram a perseguir seus sonhos e se dedicar para tal. Porém, a organização teve que ser conquistada ao longo dos anos. Vitor descreve sua infância e adolescência sem muitas rotinas e regras bem delimitadas. Como consequência, o hábito da organização nunca esteve presente. Foi apenas depois de casado, com a ajuda de sua esposa, que passou a organizar sua vida em todos os aspectos. Isto foi essencial para otimizar seu tempo e planejar suas ações, principalmente no mundo corporativo. Organizar suas finanças tornou-se o ponto-chave para prosperar seus investimentos. MMA, esporte marginalizado. O MMA enfrentou árdua batalha contra o preconceito. Isso porque, durante anos, notícias como o envolvimento de atletas em brigas manchavam o esporte. Hoje, ele é o segundo mais popular do Brasil, perdendo apenas para o futebol. O esforço individual de fazer a diferença foi finalmente recompensado. Vitor tenta passar aos atletas que gerenciam seus próprios valores os mesmos que o fizeram construir seu cartel de sucesso. Determinação. Levante, não importa quantas vezes caia. Dedicação. Faça com amor o que se propôs a fazer. Disciplina. Organize-se interna e externamente a fim de chegar ao objetivo que traçou. Direção. Não desvie do foco e nem pegue atalhos. Aceite que levará tempo até conquistar seu sonho. Desejo. Mantenha a chama acesa, mesmo sem a certeza dos resultados. Habilidade. Refine suas habilidades com amor, dedicação e paciência. Atitude. Coloque todos os valores em prática de forma que fique confortável, equilibrado e harmônico. Ao invés de pedir, agradeça. É fácil pedir sempre mais, querer sempre o que ainda não temos. Ao falar de fé, agradecer torna-se mais importante. Valorizar o dia a dia, a rotina e os pequenos presentes que a vida proporciona é um passo importante para a felicidade. Entender que nem tudo está em nossas mãos impede que sentimentos de culpa nos alcance. Cheio de altos e baixos, a carreira de Vitor sofreu reviravoltas e retrocedeu alguns passos após o desaparecimento da irmã Priscila, em 2004. Saindo do UFC, passando pelo Pride no Japão e pelo Strike Force na Inglaterra, apenas em 2007 começou a haver melhora no âmbito profissional. Mesmo em meio às incertezas, se manteve sempre pronto para lutar, independentemente do tempo de preparação. O mesmo acontece na vida do atleta. Quando estamos preparados, não há nervosismo ou desespero. Kurt Mann.
É importante o ser humano ter um conselheiro. Pode ser o pai, um irmão ou um amigo, não importa. Porém, é necessário um apoio em tempos difíceis e um olhar de fora da situação para enxergar o que as personagens, muitas vezes, não conseguem ver. Para Victor, o missionário Dan Duke apareceu em sua vida com esse propósito em um momento ruim em seu casamento, somado à falta de conclusão do desaparecimento da irmã e das frustrações profissionais. Dan passou a ser seu cutman, o responsável por estancar cortes e amenizar ferimentos de forma rápida dentro do octógono da vida privada. Um bom conselheiro não apenas fala, mas age de forma a ser um exemplo para nossas ações. Olhar internamente. Os comportamentos exagerados, as atitudes irresponsáveis e muitas vezes fora da lei nada mais são do que a externalização de angústias internas. Roer unha, brigas na rua e fugir de casa pode conter uma infinidade de questões familiares mal resolvidas que, para uma criança, é mais do que suficiente para desestabilizar as emoções. Olhar para a causa do problema e entendê-lo o torna um conhecido desagradável que devemos aprender a lidar. Manter oculto para nós mesmos o causador de tanta dor apenas o fortalece ao não encontrar resistências. A ajuda profissional é, em muitos casos, necessária para o entendimento das próprias emoções e a construção de uma barreira de fortalecimento ao fornecer armas para lidar com os problemas. Fazer parte do sistema. Boas ideias surgem a todo instante, e muitas vezes uma mesma ideia é compartilhada por várias pessoas ao redor do mundo. Porém, colocá-la em prática é o diferencial. Enxergar de forma antecipada a solução para um problema nos coloca em uma posição privilegiada. Saber executá-la meticulosamente é essencial para que esta se torne de fato algo concreto. Ser um visionário requer paciência, organização e persistência. Saber passar as suas ideias é vital no momento de apresentá-la como um grande negócio. A persistência sempre esteve ao lado de Victor, que embarcou em uma jornada nada fácil para os Estados Unidos junto com seu treinador Carson Gracie. Lá, empenhou-se em conseguir alunos para a nova academia enquanto esta servia como sua casa. Não desistiu frente às dificuldades financeiras e, como recompensa, as oportunidades começaram a surgir. Conheceu o produtor de cinema Jon Peters, que decidiu investir na carreira de Victor como astro de filmes de ação. A saída, que de início resolvia seus problemas financeiros, passou a ir de encontro com seus valores e sonhos. Assim como no octógono, é preciso saber a hora de mudar de estratégia, ver o que está funcionando e o que não está. É preciso ficar alerta às oportunidades e caminhar de acordo com suas metas e valores. Por fim, permaneceu fiel a Carson e voltou para a academia. A temporada nos Estados Unidos durou 3 anos. Victor voltou para o Brasil quando o MMA começou a crescer. Neste mesmo período, cortou relações com Carson. Com o objetivo de evoluir como lutador e melhorar a imagem do MMA, Victor, com a ajuda da família, criou um projeto social na Cruzada de São Sebastião. Ele e outros lutadores ministravam aulas gratuitas de luta dentro do colégio público. Um momento de reflexão. Ao lesionar a coluna em 1997, Victor ficou impossibilitado de lutar pelo período de 1 ano. Esta pausa permitiu sua aproximação com a fé ao mesmo tempo em que surgiram questionamentos internos abafados há anos. Como resultado, terminou um relacionamento sem futuro e voltou a focar no seu objetivo: ser feliz. Para alcançar a vitória, se levantar da queda é essencial. Porém, para sua recuperação é preciso passar por 3 etapas. 1. Ficar no chão. É necessário absorver o impacto da queda, e isso vale para os problemas que enfrentamos na vida. Seja breve, pois esse tempo não pode ser longo o suficiente para criar raízes. 2. Sentar e tomar fôlego. É a hora de se fortalecer, escolher reagir e não se entregar ao sofrimento. 3.
escolher uma direção e caminhar. Agir é o mais importante neste momento, mesmo sem ter muita clareza de suas decisões. Aqui, a intuição é a arma secreta. O poder de um coração sincero. Agradecer as oportunidades, as pequenas conquistas, o bem-estar e a saúde torna-se uma fonte de poder. Belfort conta como sua relação com Deus foi crescendo e como orar o fortaleceu. Desta forma, consegue treinar o corpo, a alma e o espírito. Através desse equilíbrio, os obstáculos que possam aparecer serão vistos de outra maneira e encarados de outra forma. Estar preparado para os golpes da vida não significa manter 24 horas alerta. Porém, é quando nos fortalecemos e estamos em paz que as resoluções surgem mais facilmente. Golpe baixo. Os golpes baixos acontecem e isso nada tem a ver com justiça ou merecimento. A família de Vítor sofreu uma terrível perda com o desaparecimento brutal de sua irmã Priscila. Sem um final, o caso permanece como uma ferida aberta para os pais e uma cicatriz dolorosa para o irmão. O sentimento de vingança causado pelo golpe baixo é tão destrutivo quanto a perda em si. O lutador encontrou alívio ao frequentar a igreja e conhecer Dan Duque, missionário que passou a chamar de Cutman. Antes de perdoar, é preciso pedir perdão. Ninguém passa pela vida sem magoar alguém, seja por imaturidade, impaciência ou falta de entendimento. Pequenas, assim como grandes ofensas, devem ser reparadas com um pedido de perdão. Algumas situações nunca serão reparadas, como é o caso do desaparecimento da Priscila. Porém, a angústia interna pode ser abrandada. Deixar o julgamento nas mãos de Deus foi preciso para Vítor poder descansar e seguir o fluxo da vida. Seguir em frente e confiar no destino é essencial para não deixarmos o medo dominar. Influências negativas sempre existirão, porém, não se intimidar frente a elas é preciso para manter a autoconfiança necessária para o sucesso em qualquer profissão. Autossabotagem. Dar espaço para comentários intimidadores é o primeiro passo para a derrota. Porém, se autossabotar, perder mentalmente, mesmo antes do episódio na prática, é certeza do fracasso. Trabalhar a intenção e deixá-la clara inibe possíveis perdas de foco e falta de confiança. O trabalho de excluir da sua vida o que não acrescenta e que muitas vezes te faz mal é árduo. Saber identificar de onde vem inveja e de onde vem respeito e carinho é importante para criar uma atmosfera positiva, essencial para manter o equilíbrio e a autoconfiança. Não ser atingido por provocações é uma tarefa difícil. Alguns comportamentos nos ajudam a, pelo menos, minimizar seus danos. Surpresa. Responder de maneira expressiva quando o oponente menos esperar. Desarme. A gentileza desarma qualquer ofensa. Invisível. Ignore a tentativa de intimidação e ela não mais fará sentido nem para quem produz, nem para quem recebe. Fé. Na jornada de Vítor Belfort, a fé teve papel fundamental em tempos difíceis. Hoje, ele alimenta o relacionamento com Deus diariamente, agradecendo e pedindo conselhos. Conversar com Deus tornou-se um hábito capaz de diminuir a pressão do viver, das responsabilidades e de entender que não se pode controlar tudo. Cultivar a espiritualidade tornou-se necessário para o equilíbrio emocional ao compreender o que realmente importa na vida. A família tornou-se o bem maior e mais precioso de Vítor, que enxerga em meio ao movimentado ambiente com 3 crianças um templo para recarregar as energias. O lutador também utiliza a Bíblia como guia e enxerga os passos de Jesus como um exemplo. Suas amizades são verdadeiras e busca prestar atenção em quem pode conversar e em quem pode, de fato, confiar suas questões mais valiosas. Assim como fez Jesus, procura classificar as pessoas em sua volta. Trabalho. Apesar do convívio, colegas de trabalho não têm acesso a nenhum nível de intimidade, a não ser que se torne um amigo. Conhecidos. Pessoas conhecidas, porém com limites bem definidos no relacionamento. Familiares e amigos.
alto nível de intimidade pelo convívio regular e permanente. Família, esposa e filhos. Merecedora de total confiança, a família possui um convívio diário, direto e verdadeiro. Deus, o que está mais próximo de nós. Analogia com o octógono. Primeiro round. Momento de olhar nos olhos do adversário. Na vida, olhamos para a nossa primeira etapa, para o contexto familiar em que nascemos. Tempos de alegria ou não, para um lutador é o começo de tudo. Nossas escolhas determinarão nossa trajetória. Ao escolher olhar para as dificuldades e enxergar as belezas nos detalhes, nos permitimos encontrar felicidade nas pequenas conquistas e nos hábitos diários. A escolha define o cartel. Luta. Durante o embate, receberá chutes, socos e talvez cairá. Impactos são inevitáveis e são esses momentos que nos fazem crescer, enxergar possibilidades e agir. Desta forma, aprenderá como antecipar os golpes, a desviar deles e, principalmente, como se reerguer quando a queda for inevitável. Ser fiel aos seus valores fará com que o caminho seja tão prazeroso e digno de orgulho quanto a chegada ao objetivo. Intervalo. No pequeno espaço de descanso, recupere-se. Para isso, escolha seu cutman, pois precisamos de apoio nos momentos difíceis. Seja humilde e reconheça. Segundo round. É o momento em que tudo será feito para você desistir. Os desafios se encontram ali, lado a lado, com as dúvidas e possibilidade de ignorar seus valores. Não o faça. Acredite. Não vale a pena. Use a fé para se manter firme. Round final. Momento de cansaço em que se deve calcular se vale a pena mudar de estratégia. Caso não esteja funcionando, mude. Confie nos seus instintos e recomece. Notas finais. Pouco antes de finalizar o livro, Vitor se preparava para a final do TUF, The Ultimate Fighter, que aconteceria no Brasil. Treinando em sua academia na Barra da Tijuca, quebrou um osso da mão, o que impossibilitou sua participação. Isso o fez rever seu conteúdo, colocar em prática as etapas de frustração e derrota, na qual não estava contando. A tristeza apareceu, mesmo com o apoio da família e amigos. Por dias, considerou o evento uma lástima, e, de fato, para ele foi. Porém, também o fez rever seus planos e perceber o quanto era forte e apto para superar dificuldades e voltar com mais garra e vontade. Percebeu que o octógono ainda o fazia feliz e começou a repensar sua possível aposentadoria. Tendo como foco saúde, trabalho e felicidade, decidiu persistir na sua carreira de lutador de MMA por mais tempo que o planejado inicialmente e determinou que enquanto a felicidade estiver ali presente, aquele será o seu lugar.